Gotas de Conhecimento, uma série semanal da IPB Cruzeiro. Muito boa tarde, mulheres. Aqui quem fala é o pastor João Geraldo. Vamos ao nosso estudo de hoje, tá bom? O sábio de Provérbios. Provérbios capítulo 1, verso 4 e 5. Nós vimos que Provérbios fala, são dois grandes blocos, até o capítulo 9 é o primeiro, e a partir do capítulo 10 o segundo, até o final, tá bom? Em linhas gerais. E ele é escrito em especial para a vida do filho que está numa idade para sair de casa, pronto para assumir suas responsabilidades afetivas e financeiras. Ele é chamado de simples. Verso 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Esse simples aqui é esse que eu estou dizendo, que é chamado de jovem. Ele é o petit na Bíblia, tá? Em Provérbios. Mas, então, é alguém ingênuo, que não tem a habilidade de perceber as nuances existentes nas relações, ok? Mas também no verso 5, que é o ponto do nosso tema, ouça o sábio, percebe? E o livro de Provérbios também foi escrito para quem é considerado sábio. E cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Então, o livro de Provérbios também foi escrito para quem já tem um grau de habilidade, para quem já pode ser considerado em alguma medida sábio ou sábia, para quem já tem algum tipo de prudência e instrução, para quem já tem, na nossa linguagem, já é, num certo sentido, rodado na vida e aprendeu com as experiências que sofreu. Então, o livro de Provérbios, então, é escrito para aquele que não tem ter sabedoria, mas também é escrito para aquele que já tem ter mais prudência e habilidades ainda não adquiridas. Tudo bem? Então, segue aqui para a vida de cada um de nós. Não só para vocês, mulheres, para os homens também. O livro de Provérbios é endereçado ao sábio, ou à mulher sábia, tá bom? Então, quem é este sábio? Ele vai dar várias descrições. Capítulo 3, verso 7, por exemplo, ele diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, o sábio ou a sábia de Provérbios é aquela pessoa que tem uma visão correta de si mesma. É aquela pessoa que não se enxerga além daquilo que é, para mais ou para menos. É aquela pessoa que, aos seus próprios olhos, ela não se vangloria, não se atribui qualidades que ela não tem. É uma pessoa que tem os pés no chão. Ela tem uma visão correta de si mesma. Obviamente, quem dá essa visão correta de si mesmo é o Espírito Santo de Deus. Romanos, capítulo 12, diz assim no verso 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na verdade,
eu vou ler como nós deveríamos ler no texto de Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados continuamente pela renovação da vossa mente. O que mostra que é uma ação passiva. Esta pessoa de Romanos, capítulo 12, sofre alguma coisa em sua mente, uma ação externa, e essa ação externa, como eu disse, ele diz: sede transformados continuamente pela renovação da vossa mente. Ele precisa todos os dias, ele precisa de uma regularidade no processo de renovação mental. É por conta disso que o sábio de Provérbios, ele tem uma visão correta de si mesmo. Não é porque ele tem uma visão estática, uma visão parada, uma visão de 20 anos atrás, depois da sua conversão, e permanece a mesma. É uma visão correta de si mesmo. Ele não é sábio aos próprios olhos, porque ele precisa obrigatoriamente renovar a sua autopercepção à medida que o próprio Deus trabalha no seu coração. Ele vai percebendo nuances de maldade que antes ele não via, que são necessárias de serem extirpadas da sua vida. Ele vai vendo nuances de caráter que não existiam na sua vida, que vão precisando ser implantadas na sua história. É por isso que ele se transforma continuamente pela renovação da mente. Aquele que não é sábio aos próprios olhos é aquele que pensa, muda o seu pensamento sobre si mesmo constantemente. Isso é muito importante. Pessoas que entram para o mundo da amargura, entram para o mundo da inquietação, entram para o mundo que faz oposição às qualidades espirituais, num certo sentido, elas congelam uma imagem ruim de si mesmo e não querem, se recusam a participar continuamente do processo de transformação. Ou acha que o que tem é suficiente, ou acha que o que precisa ter não é necessário, ou aquilo que já tem não é necessário tirar. Então, é por isso que Sofonias fala do resto de Baal, coisas que precisam ser tiradas, que ainda fazem parte da nossa vida, mas não deveriam fazer parte da nossa história. Então, quem é essa pessoa sábia de Provérbios? É essa que Paulo diz que renova continuamente a sua mente. Quando nós renovamos continuamente a nossa mente, aí sim experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que significa que a falta ou a dificuldade de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se dê por uma qualidade de estaticidade. Eita palavrão, né? Uma qualidade de ficar parado, de não renovação da mente. A pessoa pensa do mesmo jeito, a pessoa continua do mesmo jeito. E é o mesmo jeito que precisaria tirar coisas e acrescentar coisas, mas ela quer continuar daquele jeito, não aceita a mudança. É por isso que Tiago diz, meio-irmão de Jesus Cristo, onde ele fala justamente da sabedoria do alto, que tem várias qualidades, e dentre elas a tratabilidade, que é justamente essa tratabilidade que vai ajudar, à luz dessa sabedoria, desse espírito,
do alto que vai ajudar a vida deste sujeito a mudar, a repensar. Todos nós somos, num certo sentido, intratáveis. Todos nós somos, num certo sentido, pessoas difíceis de serem trabalhadas. Essa tratabilidade, na verdade, só acontece não é por causa do nosso espírito, mas é por causa de um outro espírito. O Espírito Santo que convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. É esse Espírito quem trabalha na nossa vida, continuando a nos convencer das coisas às quais precisamos ser convencidas, para que esse processo de renovação mental aconteça na vida de todos nós. Há muitas maneiras dele fazer isso. Uma delas, Provérbios, capítulo 26, verso 5. Então, o livro de Provérbios foi escrito para o sábio, para aquele que não tem ter sabedoria, para aquele que tem ter mais. Mas também, este sábio de Provérbios, essa pessoa sábia, homem ou mulher, é aquele que tem uma visão correta de si mesmo. E essa visão correta de si mesmo, ela advém de um processo de renovação mental. Paulo nos fala isso. Ele renova constantemente a sua mente e aí experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Feito esse processo mental, como é que ele faz isso? Há muitos meios, eu sei. Mas um deles, seguramente, Provérbios capítulo 26, verso 5, diz assim: ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Viu que interessante? Ao insensato, responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. O que significa dizer, o insensato já não é este ingênuo, já é alguém com um grau de incredulidade maior. Depois do insensato, o terceiro bloco mais forte, terceiro grupo de pessoas é o escarnecedor. Esse está longe. Esse aqui, ele já está num grau que não precisa nem de estímulo para escarnecer. É por isso que o salmista fala que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores, ok? Então, a ideia do processo de Provérbios, capítulo 26, verso 5, então ele foi escrito o livro de Provérbios para o ingênuo, para o insensato e para o escarnecedor. Nesse 26:5 ele fala ao insensato, para que o insensato não seja sábio aos seus próprios olhos, o que a gente faz? Responde na medida da sua estultícia. Responde sem deixar barato. Responde sem deixar para trás. Eu sei que a Bíblia diz, responda ao insensato segundo a sua estultícia e não responda ao insensato segundo a sua estultícia. A pergunta é, eu respondo ou não respondo ao insensato segundo a sua estultícia? A circunstância é quem vai demandar isso. Lembra, uma das maneiras de abordar o livro de Provérbios é levando em consideração que ele não responde a pergunta quando. Tudo bem? Não responde a pergunta quando. Então, responda ao insensato segundo a sua estultícia e não responda ao insensato segundo a sua estultícia. Pergunta, quando eu devo responder de uma maneira ou de outra? Ele não responde. A vara da disciplina tira a estultícia do coração da criança. Quando eu devo disciplinar uma criança? Provérbios não responde. E assim por diante. Ok? Uma das maneiras de abordar corretamente esse livro de sabedoria é entender que ele não responde a pergunta quando. Então, simplesmente ele diz que eu devo responder ao insensato segundo a sua estultícia
para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Quando eu vou precisar de orientação da parte de Deus. Isso não se faz sem uma vida de oração, não se faz sem a dependência de Deus, do seu Espírito, para que ele vá diante de nós convencendo os corações, para que ele vá fazendo aquilo que nós não temos condições de fazer, para que ele use a nossa palavra e a gente consiga fazer isso de maneira a não humilhar, pejorativamente falando, mas no sentido de ganhar a vida do outro. Então, o fato é que eu queria trazer ao foco, a lume, a vida de cada um de nós, que uma das maneiras das pessoas não serem sábias aos seus próprios olhos é respondendo à altura. Isso aqui não se faz de qualquer maneira, não se faz de qualquer jeito, não se faz de qualquer forma, não se faz sem que quem faça seja alguém dependente de Deus, não se faz sem que quem faça seja uma pessoa que seja o antônimo da insensatez. Pelo contrário, precisa ser alguém onde aquilo que Paulo disse seja uma realidade. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso. A palavra de Cristo precisa, nessa pessoa, habitar ricamente. Precisa alguém que seja encharcado pela palavra de Deus, para que consiga transmitir na hora dessa conversa, para que seja alguém que a palavra branda desvia o furor. Tem que ter brandura, tem que ter um monte de coisa, mas precisa responder à altura, para que o insensato não seja sábio aos próprios olhos. Então isso se dá no meio do diálogo, no meio da conversa, no meio da pergunta e resposta. Entre perguntar e ouvir, ouvir e perguntar, no meio de uma conversação, ok? Quando a gente senta para conversar com o outro, é falando à altura, falando ainda que com mansidão, ainda que com espírito de brandura, mas falando para que o outro não seja sábio aos próprios olhos. Porque quem é o sábio aos próprios olhos? A gente viu lá no capítulo 3, verso 7, é aquele que não se enxerga como sendo sábio a seus próprios olhos. Para isso precisa dialogar, conversar, ok? Ainda adiante, olha o que ele diz no mesmo capítulo 26 de Provérbios, no verso 12. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. O que significa que o livro de Provérbios foi escrito para 3 grupos de pessoas: ingênuo, insensato e escarnecedor. Para o insensato, existe mais esperança para ele, e olha que ser insensato no livro de Provérbios não é uma coisa boa, há mais esperança para o insensato do que para aquele que é sábio aos próprios olhos. Então, entre o insensato e o escarnecedor, tem a pessoa que é sábia aos próprios olhos e é muito ruim. Também conhece o precipitado em suas palavras, há mais esperança para o insensato do que para o precipitado. O que significa que o livro de Provérbios é escrito para o ingênuo, o insensato e o escarnecedor. Entre o insensato e o escarnecedor, que é uma coisa bem ruim, se encontram dando as mãos aquele que é sábio aos próprios olhos, e se encontram junto dele não só aquele que é sábio aos próprios olhos, mas quem é precipitado. O insensato e o precipitado estão dando as mãos, porque são
pessoas que, para além da insensatez, estão caminhando a passos largos para o escarnecimento, para longe dos olhos do Senhor. Então, ser sábio aos próprios olhos é pior do que ser insensato. É por isso, verso 13, que ele diz assim, diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Esse preguiçoso se enxerga como alguém que, verso 16, mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Capítulo 26, verso 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. O que significa que nós temos, vamos raciocinar aqui, o ingênuo, o insensato e o escarnecedor. A insensatez é ruim, não é uma coisa boa. Mas há mais esperança para o precipitado em suas palavras e para o sábio aos próprios olhos do que para o insensato. Então, entre a insensatez e o escarnecimento, tem 2 pessoas dando as mãos. O sábio aos próprios olhos e o precipitado em suas palavras. Mas também tem aqui, além deles, tem 3, tem um trio parada dura aqui. Os 3 mosqueteiros. O sábio aos próprios olhos, o precipitado em suas palavras e o preguiçoso. Porque, de acordo com o verso 16, mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. O preguiçoso se acha. Você conversa com o preguiçoso, ele tem resposta para tudo. Ele tem justificativa plausível aos seus olhos para fundamentar uma prática de vida que Paulo diz que aquele que não trabalha não coma. Paulo diz que aquele que vive de maneira desordenada nem receba na sua casa. É gente que não quer trabalhar, é gente que é frágil de braços, porque é frágil de coração. É gente que corre de qualquer maneira de algo que simbolize trabalho. Então, esse tipo de gente, você pode conversar com ele. Olha as justificativas. Verso 13. Um leão está no caminho. Ele não vai trabalhar porque ele acha que tem perigos do lado de fora que são grandes o suficientes para fazer com que ele não saia na rua. Como a porta se revolve, assim o preguiçoso no seu leito, é aquele barulho que a porta faz. Um preguiçoso é assim, é alguém que só faz barulho. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Pensa, reclama até da comida que tem, reclama até aquilo que ele tem acessibilidade. É uma pessoa que não quer ter absolutamente trabalho nenhum. Então, este tipo de sujeito, descrito no verso 13 ao verso 15, conclui-se no verso 16. Como é que ele se enxerga? Mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens. Já não seria grande o suficiente você imaginar que você é mais sábio aos próprios olhos do que 7 pessoas. Olha, ser mais sábio do que 7 tem que ser sábio. Mas aqui não são qualquer 7 pessoas. São 7 pessoas que sabem responder bem. Dizer, esse preguiçoso é o cara. Mas ele é o cara diante da sua própria vista. Ele é o cara diante dos seus próprios olhos. E isso não é uma coisa boa. A gente não deve se aproximar, porque a gente vai dar as mãos à insensatez, mais do que a insensatez, ao precipitado em suas palavras e aquele que é sábio aos próprios olhos, ok? Mais do que isso,
Por isso é importante aquilo que a Bíblia diz. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. Então, aqui a habilidade enriquecida aqui, a habilidade de autossondagem. O rico acha que é o cara, mas o pobre sabe sondar a si mesmo. Então, a ideia não é exaltar uma classe social, mas a ideia é prestar atenção e ser hábil e honesto o suficiente para perceber e sondar a si mesmo. É um grande observador. Uma pessoa que é sábia, na verdade, não é que ela é rica, é aquela que é pobre de espírito. É aquela que sabe das suas mazelas. É aquela que sabe das suas dificuldades. É aquela que sabe observar e ser honesto em relação àquilo que enxerga. É aquela que presta atenção nas suas debilidades. É aquela que é uma boa observadora. Por isso, Provérbios capítulo 6, verso 6, ele diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. A consideração a que se evoca e exige desta pessoa que observa a formiga é uma consideração que ela só vem à luz de uma reflexão. Exatamente como ele acabou de dizer, o pobre sabe sondar a si mesmo, sondar suas próprias mazelas, sondar suas próprias dificuldades, mas sondar aquilo que existe fora dele, não só dentro. Consegue aprender com a natureza, consegue aprender com os sinais que Deus deixa evidentes ao nosso redor, através da sua criação, que indicam o caminho da sabedoria. E a formiga, certamente, ela é de uma linguagem universal. A formiga é de um conhecimento universal. A formiga é algo que todos conseguem olhar e perceber que existe uma organização, que existe uma prevenção, que existe uma submissão, uma organização a ponto de não fazerem absolutamente nada aleatório. Uma prevenção a ponto de trabalharem justamente se preparando para. Uma submissão, porque não existe ordem sem submissão. Alguém manda e alguém obedece. Então, aquele que sabe observar não só as mazelas dentro, mas sabe também observar aquilo que Deus deixa de indícios absolutamente claros de como nós deveríamos ou o que nós deveríamos fazer para alcançar essa sabedoria. Veja que ele diz, vai ter com a formiga o preguiçoso, esse preguiçoso que a gente acabou de ver, que ele aos seus próprios olhos é sábio, mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. Veja que a força da argumentação não é nem vai ver uma outra pessoa, olha para a natureza, olha para a sua volta. Traduzindo, vê se enxerga. 7 homens que sabem responder bem, não vou nem responder, olhe para um bicho onde você não vai ter diálogo com ele. Vê se aprende com quem tem para ensinar. Seja mais organizado, seja mais prevenido, seja mais submisso,
e aprenda a trabalhar em equipe. A gente não conquista nada sozinho. A gente precisa dos outros. Na verdade, nós não somos autossuficientes. Nós somos dependentes de Deus e essa dependência de Deus se manifesta numa certa dependência do outro. Precisamos saber o nosso lugar, mas também precisamos aprender a saber o lugar dos outros. Às vezes o nosso lugar desse preguiçoso não é ali que ele deveria estar. Deveria se mexer, deveria ter movimento, deveria ter constância. São palavras que faltam ao vocabulário prático da vida desse cara. Então ele deveria aprender com a formiga, porque nada do que se faça que não seja constante, nada do que se faça onde não haja movimento vai surtir algum efeito. Então ele precisa, nesse sentido, aprender o seu lugar e, nesse sentido, aprender o lugar do outro. Precisa aprender a respeitar as suas limitações e onde Deus quer que ela esteja, e precisa aprender a respeitar as limitações do outro e onde quer que Deus quer que o outro esteja. Precisa respeitar onde Deus quer nos colocar, mas precisa também respeitar onde Deus coloca a vida das outras pessoas. E que, conjuntamente, trabalhando uns com os outros, nós vamos alcançar alguma coisa. Então, veja que Provérbios, eu vou resumir até agora, foi escrito para o sábio, para aquele que não tem ter, mas para aquele que tem ter mais. E o sábio de Provérbios é aquele que tem uma visão correta de si mesmo, não é sábio aos seus próprios olhos. Ele conquista isso à luz de uma renovação mental, onde Deus opera nele de maneira constante, todos os dias, para que ele experimente então qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A maneira de conquistar essa sabedoria é pela argumentação. Lá em Provérbios 26, a gente viu que uma visão errônea sobre si mesmo precisa ser respondida. Nós não nascemos sábios. A gente precisa de alguém que nos coloque no nosso lugar, alguém manso, alguém com a habilidade justamente que nós estamos procurando. Por isso o provérbio diz, anda com sábios e se tornarão deles. Mas ele diz também ainda que o sábio aos seus próprios olhos é pior do que o insensato. Ele dá as mãos ao precipitado. Insensato, precipitado, sábio aos próprios olhos e escarnecedor. É por isso que o precipitado e o sábio aos próprios olhos dão as mãos ao preguiçoso, porque o preguiçoso é aquele que, segundo ele, é sábio aos seus próprios olhos, mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. Então, na verdade, é o ingênuo, o insensato, o preguiçoso, o precipitado em suas palavras e o sábio aos próprios olhos. E aí o escarnecedor. Veja que o preguiçoso, o preguiçoso, o sábio aos próprios olhos e o precipitado em suas palavras, veja que eles são pessoas piores do que alguém que é insensato. Na verdade, Paulo chega ao ponto, e aí, para encerrar essa argumentação, a gente viu com a formiga, que a gente deve aprender a sondar, porque o rico é sábio aos próprios olhos, mas o pobre sabe sondar, sabe observar, olhar suas próprias mazelas, enxergar quem ele é. Por isso ele diz lá em Provérbios 6, vai ter com a formiga e considera os seus caminhos. Presta atenção nos caminhos que Deus colocou para nós aprendermos o caminho da sabedoria, como ele mesmo diz, considera os seus caminhos e ser sábio.
O caminho da formiga é um caminho de organização, o caminho da formiga é um caminho de prevenção, o caminho da formiga é um caminho de submissão, o caminho da formiga é um caminho de equipe. Ela vai precisar aprender a se movimentar e fazer isso de maneira constante. Se fizermos assim, como ele mesmo diz no verso 6, considere os seus caminhos e ser sábio. Conquista aquilo que você ainda não tem. Muito bem, nesse sentido, é muito importante eu e você crescermos nesse processo de sabedoria. Já vimos que a insensatez, Paulo mesmo vai dizer lá no Novo Testamento, é o perigo de ser uma pessoa insensata. O perigo de ser uma pessoa longe dos caminhos do Senhor. Veja então que eu estou falando de ingênuo, insensato, aí os três, que é o precipitado em suas palavras, o sábio aos próprios olhos e o preguiçoso, e depois o escarnecedor. Então esses três perderam a sensatez há muito tempo. Por isso no Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24, a palavra de Deus diz assim, a partir do verso 24. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Quer dizer, não é para ficar tendo brigas desnecessárias. Não é para ficar arrumando confusão. Não é isso. Ele precisa ser brando para com todo mundo e não para com as pessoas que ele quer. Existem pessoas que são fáceis de se relacionar. A gente tem brandura com ela tranquilamente, mas existem pessoas que exigem a nossa paciência, que exigem que sejamos brandos, que não são fáceis de lidarem justamente porque ainda estão conquistando um processo de sabedoria. Estão muito piores do que a insensatez. E olha o que ele diz. Então, o servo do Senhor precisa ser assim. Ele dá várias características e ele diz assim, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus conceda um arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Ou seja, as pessoas que já não se arrependem, estão longe dos caminhos do Senhor, como é esse trio parada dura, pior do que o insensato, preguiçoso, sábio aos próprios olhos e precipitado em suas palavras, eles não conhecem plenamente a verdade. E uma outra característica é que a disciplina com mansidão tem por objetivo trazê-los de volta à verdade, mas diz o verso 26, mas também um retorno à sensatez. Olha só. Por quê? Livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, um insensato, por definição, é aquele que ficou cativo do diabo e faz a sua vontade. Perdeu a sensatez, percebe? Então, Paulo diz que a gente deve corrigir essas pessoas com mansidão para que duas coisas aconteçam. Elas se arrependam para conhecerem plenamente a verdade, mas também se arrependam para retornarem à sensatez e se livrarem do diabo. Então veja que a insensatez é um perigo. E note que estes três são piores do que o insensato. Se a insensatez é um perigo, imagina o preguiçoso, o precipitado e o sábio aos próprios olhos. Então, o meu desejo é que nesse estudo a gente perceba a importância de buscarmos a sabedoria. Percebamos o lugar de buscar a sabedoria, percebamos o método para buscar a sabedoria
e percebamos o efeito de encontrarmos sabedoria. Que Deus derrame graça sobre a vida de cada uma das mulheres e homens da nossa igreja e nos faça sermos estas pessoas que conhecem plenamente a verdade e que voltaram à sensatez. E estar na sensatez certamente é algo que faz contraste à insensatez e que, portanto, andaremos longe do sábio aos próprios olhos, do preguiçoso e do precipitado em suas palavras. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse processo. Vamos orar? Pai bendito, obrigado pela tua palavra. Ela traz desafios enormes à vida de todos nós. Há tantas coisas para refletirmos sobre aquilo que pensamos. Ajuda-nos a sermos estas pessoas sábias, que aprendem, se já temos alguma sabedoria, a termos mais sabedoria na tua presença. Nos leva para longe da preguiça, nos leva para longe da precipitação, nos leva para longe de sermos sábios aos nossos próprios olhos. Ajuda-nos a sabermos sondar o nosso coração, sondarmos as evidências que o Senhor colocou ao nosso redor, para com clareza considerarmos esses caminhos e sermos sábios. Homens e mulheres sábios. É a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Deus abençoe, bom estudo e boa reflexão para todos vocês. Até o nosso próximo estudo. Tchau.